Bom dia a todos, prefeito, jovens, vereadores. É um prazer estar aqui em Juiz de Fora, uma terra que eu tenho especial carinho, bons amigos e boas histórias. Representa muito para todos os mineiros. Pessoal, trago aqui um recado do professor Anastasia, o nosso governador, que neste ano criou a Subsecretaria de Estado da Juventude. Mais um passo importante para as nossas políticas públicas se implementarem e que todos nós passamos a agir cada vez mais de maneira transversal e intersetorial para todos os jovens mineiros. Os senhores todos conhecem alguns programas de sucesso que existem no governo do Estado, como o Poupança Jovem, como o Clube Minas, como o Fica Vivo, que tem dado resultados interessantes para a vida de todos os mineiros. A política pública de juventude, obviamente, não está concentrada em apenas um órgão. Ela tem inúmeros setores trabalhando por ela. E é nesse sentido que nós vamos avançar ainda mais agora no governo do Estado e trago para vocês algumas ações de interesse a partir já deste 2011 e 2012. Vocês sabem, a subsecretaria não existia. O prefeito, que é gestor, e outros vereadores sabem dessas penúrias que a gente passa. Nada como assumir um órgão que não tinha dotação orçamentária. É um samba puro, porque a gente tem que passar a agir com os recursos que estavam previstos no último ano, onde a gente ainda era coordenadoria de Estado. Pois bem, quais são os próximos passos? O primeiro grande passo que foi dado esse ano foi a criação do Observatório da Juventude. O Observatório da Juventude, nós teremos uma ferramenta sensacional para a participação social, acadêmica e do governo interligados. Eu costumo perguntar a todos se vocês já jogaram aquele jogo que se chamava SimCity. Eu mesmo era muito fã de passar ali um bom tempo construindo a cidade. Você tinha um terreno vazio e com as ferramentas reconstruindo ruas, áreas residenciais, comerciais, industriais. E a partir do momento que você ia jogando, a cidade ia florescendo. Com o tempo de jogo, em algumas áreas você notava que muitos habitantes queriam morar e outras nem tanto. E na coluna de direita, quando você clicava, você tinha os indicadores. Educação. A partir do momento que você clicava ali, o mapa ficava muito claro. Áreas verdes, onde a educação está alta, áreas vermelhas, onde a educação não está assim tão boa. Pois bem, então imaginem um mapa do governo do Estado, subdividido nos seus 853 municípios. E vamos pensar em indicadores que não são muito caros. Evasão escolar, por exemplo. Aqueles municípios onde a evasão não está, ela está alta, vão ficar ali mais avermelhados. E onde a evasão está mais baixa, mais esverdeados. Um primeiro indicador. Um segundo, criminalidade. Vocês sabem, o jovem de 15 a 29 anos, especialmente o homem, é aquele que mais mata e que mais morre. Não só em Minas, mas em todo o Brasil. É importantíssimo que a gente tenha esta parceria, mostrando onde é que o jovem mais mata e mais morre e onde é que ele menos mata e menos morre em Minas Gerais. Mais um indicador. Terceiro, gravidez de 15 a 17 anos. Mais um indicador, conectividade, quais cidades possuem e quais não possuem internet. E por aí, somando todos esses indicadores, a gente teria aquilo que lá no SimCity era um indicador de felicidade, e que nós vamos chamar de indicador de vulnerabilidade do jovem. Foi feita então uma parceria, prefeito, com a Fundação João Pinheiro, com a UFMG, com o CRISP, com a Fiocruz, inúmeras entidades acadêmicas que vão nos ajudar a construir esse índice. E qual então passa a ser a meta do governo de Minas? Reduzir o índice de vulnerabilidade do jovem em todo o Estado, considerando esse um grande passo para o desenvolvimento social. A partir do momento em que o governo busca reduzir todas as chances que o jovem tem de não ir bem na vida. Como é que a gente passa a fazer isso então? Passo número 1, a criação do Observatório da Juventude. E o mais importante, eu falei do jogo do SimCity. Esse site que vai ao ar também vai ser um jogo, em que cada um de vocês, eu gosto muito de internet, o prefeito tem visto, eu não paro ali de twittar ou de usar o Facebook justamente para conversar muito com a sociedade. Nesse site, cada um de vocês vai poder se cadastrar e simular ser um subsecretário de Estado. Em que aspecto?
vocês vão ter de uma maneira muito fácil qual é o nosso orçamento, quais são os nossos problemas e quais são as ações que vocês efetivariam para resolver. A partir do momento que cada um de vocês se cadastra e joga, esse site gera para nós na subsecretaria um relatório. Como é que o cidadão está usando o recurso público e o que ele está fazendo para agir em Minas Gerais. Vocês conhecem alguém que já viu o Dengue, que tem no Facebook? Alguém já jogou? Você já jogou? Qual que é seu nome? Vitor? Perdão? Luiz jogou lá o Dengue. O Dengue funciona da mesma forma. De uma maneira lúdica e brincadeira, você ensina as pessoas a prevenir a dengue. Tem o caso do meu xará, o Gabriel, no Jequitinhonha, 5 anos de idade. No Facebook ele começou a jogar o joguinho lá da dengue e aprendeu a questão de garrafa, pneu e por aí vai. Depois do jogo ele passou a agir na comunidade, batendo de porta em porta e vigiando os vizinhos para ver se a dengue não estava acontecendo. Soube já uma grande ação que aconteceu na cidade para combater esse problema, que aliás é mérito e honra para o estado inteiro. E esse tipo de ação que conecta a sociedade com o governo é fundamental para explicar os nossos processos e para fazer com que a sociedade decida mais. Afinal, política pública de juventude não é para, é com. A gente tem que fazê-la junto. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, bom, o Plug Minas está lá na Secretaria de Cultura. O Poupança Jovem, na de Desenvolvimento Social, é o PEP, na de Educação. Eu não sou louco de chegar no governo e passar a falar, ô Vander Borges, agora o Poupança Jovem é meu. Ô secretário Eliana, o Plug Minas, pode ficar tranquilo que vai ser eu que vou cuidar. Nem teria essa pretensão e nem seria uma ação inteligente, porque o governo é um só e a sociedade compreende as ações do governo. Não é da secretaria tal, da secretaria B, A, não, nada disso. Só que as ações têm que estar ligadas. Então, prefeito, nós vamos criar no governo do Estado um comitê intersetorial de políticas públicas da juventude, ligado ao governador. E esse comitê vai definir em conjunto, vão ter um representante da saúde, da educação, do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Com isso, nós vamos amarrar os programas e passar a dialogar com eles. Terceiro ponto. Hoje, estou com o prazer de estar aqui em Juiz de Fora. Semana passada estava em Muriaé. Vou ainda para inúmeras outras cidades, Pará de Minas, Poços de Caldas, vou para o Norte, Triângulo. Vamos para várias cidades, isso que eu vou estar presente. Enquanto isso, o Conselho Estadual da Juventude também está viajando quilômetros pelo Estado, porque nós, e é com muito orgulho que eu digo isso, somos o órgão de governo que mais realizou, conseguiu mobilizar conferências ao longo do Estado. Já são mais de 200 cidades, e olha, o Estado tem 853, que tem números que é um país, é difícil mobilizar, nós já mobilizamos mais de 200 cidades que estão realizando neste momento conferência de juventude. Vocês viram aí, estão debatendo 10 eixos temáticos, não é? Educação, sexualidade, e por aí vai. Esses 10 eixos temáticos que estão sendo colhidos em várias cidades, várias regiões de Minas, vão ser, ao final do ano, decretados pelo governador numa agenda jovem. Ou seja, os senhores estão propondo para nós um documento que vai ser assinado, ou seja, um compromisso do governo do Estado com a juventude sobre as 10 prioridades que este governo tem que atingir. Esses são os 3 passos interlaçados para a criação de um grande sistema estadual da juventude que Minas quer implementar. A partir dele, isso se chama Minas Mais Jovem, o nosso processo, ainda contempla a criação de centros de referência de juventude, aos quais eu já tinha falado com o prefeito também. O primeiro sendo construído em Belo Horizonte, para quem conhece ali a Praça da Estação, uma parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado, onde a gente possa efetivar o que a gente pensa sobre política pública de juventude. Dada essa primeira premissa maior, nós temos uma premissa menor, que seria a implementação da Juventude Mineira em Rede. Ou seja, várias das conferências, prefeitos, já identificaram um problema, que seria a questão do bullying nas escolas. Vamos escolher, dentre as nossas 10 regiões administrativas, 10 municípios, aqueles que apresentam os piores índices nesse esquema, nessa situação que é o bullying, e implementar nesses 10 municípios, cada um em uma região, o programa modelo de conscientização. A partir desta rede, já temos uma primeira. Vamos para uma segunda. Outro problema é a questão de turismo para a juventude. Estava conversando com o secretário Agostinho Patrus
vamos identificar 10 municípios nas regiões para criar uma rede de hostels, em que o jovem, quem aqui já viajou para a Europa ou para outros lugares, sabe que o hostel é a principal habitação da nossa faixa etária. Até porque quando a gente viaja, não quer saber de hospedagem luxuosa ou gastar muito. A gente sabe muito bem o que a nossa faixa etária quer: interagir, se divertir e conhecer gente. E o hostel é um lugar extremamente propício para isso. Por que não amarrar as duas pontas? Em que o jovem investe, empreende e cria um estabelecimento propício e, ao mesmo tempo, utiliza essa rede para viajar, interligar Minas e aprender cultura. Bom, mais uma rede em 10 outras cidades. E assim, a partir do momento que vocês forem definindo as prioridades, nós vamos criar essa Juventude Mineira em Rede, em que programas vão sendo implementados nas regiões do estado como naves-mães, que chegam e vão depois interligando-se aos municípios das regiões. Nesse sentido, uma conferência regional como a de Juiz de Fora, que não acontece não tão apenas com o próprio município, mas com uma região integrada, nos auxilia muito, porque, unidos a gente consegue objetivos que são mais caros ao governo. Acredito que, de modo geral, essa é a nossa participação e é isso que vamos tocar daqui em diante. Essa conferência tem um papel fundamental. No dia 28, 29 e 30 de outubro, as previsões aqui me mostram que nós já vamos receber mais de 700 delegados em Araxá, lá no Grande Hotel. Aliás, já peço desculpas por não ficar na conferência inteira, mas volto para Belo Horizonte ainda hoje, porque tem uma reunião com a dona do hotel, mineiro. Vocês sabem que a gestão pública não tem tanto recurso. Eu vou pedir para ela um desconto na nossa hospedagem lá no Grande Hotel de Araxá, mas quero colocar todos vocês num lugar confortável e que seja propício para o debate e para a relação com os 700 delegados lá no dia 28, 29 e 30 de outubro, na cidade de Araxá, onde vai ser a nossa conferência estadual. E esse observatório, prefeito, já tem dado resultados a partir do momento que nós fizemos um mapa de onde existe o Conselho Municipal da Juventude. A região de Araxá é uma das 20 regiões, uma das 10 regiões onde menos existe Conselho Municipal. E diga-se de passagem, naquela região, uma das 10, o único município que vai fazer conferência municipal é a própria Araxá. Ou seja, já escolhemos uma região para levar a conferência estadual que capitalize, que mostre para a sociedade que ela pode estar mais unida. E a partir do momento que a sociedade vê isso tudo no mapa, ela própria começa a direcionar o governo. Vamos nos ver de novo então em Araxá. Espero que vocês escolham aí delegados que representem bem o que a cidade deseja e o que precisa, e em seguida vamos para Brasília, porque estamos numa federação e temos que unir com as outras 26 unidades o que queremos para o Brasil em matéria de juventude. O último dado para terminar: toda a sociedade, toda a civilização passa por um processo de transformação demográfica. Ou seja, há um momento em que os nossos pais tinham 3, 4, 5, 6 filhos. Isso ia aumentando o número de jovens na sociedade de maneira brusca. Ou seja, é aquela pirâmide em que o jovem tem uma participação maior. Só que o que acontece? Depois de um tempo inventaram a televisão e os nossos pais começaram a ter menos filhos. O que aconteceu? 2 filhos por casal, por exemplo. Nesse sentido, a pirâmide começa a diminuir. Saibam vocês o seguinte: até 2020, Minas Gerais e o Brasil vão ter o que se chama fase de ouro. Ou seja, nós teremos o ápice da nossa produção, uma grande parcela de juventude entrando no mercado de trabalho, entrando na política e entrando em participação. Eu já estou ficando rouco de repetir isso para os nossos gestores. Nós somos mineiros, quase todos, tirando o Juiz de Fora. Somos brincando, gente. Mas vocês sabem isso melhor que a gente. Apesar de sermos mineiros, a gente tem que saber pegar onda. E essa onda que a juventude está passando, ou seja, se até 2020 os nossos gestores públicos, estaduais, municipais e federais, não aproveitarem a fase de ouro, em que os nossos jovens estão entrando na escola mais, trabalhando mais, participando mais, nós perderemos um time precioso que nações como os Estados Unidos e a Europa como um todo utilizaram para fazer dos seus países grandes nações. A hora é agora, investir na juventude e fazer a diferença. Esse é meu chamamento como prefeito, para toda a Câmara, mas principalmente para vocês, jovens que estão aqui nessa manhã com muita paciência nos escutando. Perdão pela demora, foi um prazer estar aqui com vocês.